As evidências da autoridade de Cristo são abundantes nos registros dos evangelhos. Um exemplo que me vem à mente imediatamente é o abrandamento da tempestade no mar da Galileia, que provoca a seguinte resposta dos discípulos, ou a indagação dos discípulos: quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo 8, versículo 27, também está registrado em Marcos capítulo 4, versículo 41, Lucas capítulo 8, versículo 25. Não podemos considerar todas as demonstrações de sua autoridade, então nos limitaremos a olhar para a sua autoridade para atender às necessidades daqueles com quem ele entrou em contato. Essas necessidades eram muitas e variadas, mas podem ser agrupadas em 3 esferas: a necessidade de ensino, a necessidade de cura e a necessidade de perdão. Em todas as 3 áreas, o fato de sua autoridade é explicitamente declarada. A palavra usada em cada caso no grego é exousia, que na maioria das versões bíblicas às vezes é traduzida ou traduzido como autoridade e às vezes como poder. O povo precisava ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Os escritores dos evangelhos registram muitas das palavras que ele falou e também fazem referências às mensagens que ele deu, cujas palavras não são registradas, seja o seu ensino na sinagoga em Cafarnaum no sábado, Marcos capítulo 1, versículo 22 e Lucas capítulo 4, versículo 32, ou na conclusão do seu longo sermão da montanha, Mateus capítulo 7, versículo 29, a resposta de seus ouvintes era que ele os ensinava com quem tem autoridade. A palavra grega é exousia, e não como os escribas. O ensino do Senhor Jesus deve ter sido uma mudança refrescante para essas pessoas em comparação com os sermões rabínicos. Sem dúvida, as mensagens do Senhor eram muito mais interessantes, suas ilustrações eram muito mais vívidas, suas palavras eram proferidas com calor e convicção, em contraste com as palavras sem vida dos líderes religiosos judeus. As comunicações do Senhor desafiavam as pessoas e as faziam pensar, ao contrário dos sermões tendenciosos ou tediosos a que normalmente eram submetidos por seus líderes. E certamente as pessoas ficaram impressionadas com os assuntos de peso com as quais o Senhor tratou, em oposição às questões mesquinhas e periféricas que tanto exercia as mentes dos líderes legalistas entre os judeus. Embora tudo isto seja verdade, a frase "ele os ensinou" como quem tinha autoridade e não como os escribas, vai muito mais fundo para algo mais fundamental. Enquanto os escribas, em apoio de seus ensinamentos, citavam outras autoridades, o Senhor Jesus falava em seu próprio nome, com autoridade, como aquele que deveria ser ouvido e obedecido, porque ele mesmo havia falado. Este contraste nítido é sintetizado nas palavras que o Senhor fala várias vezes em Mateus capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. A primeira frase, vocês ouviram o que foi dito, resume o que essas pessoas estavam acostumadas a ouvir de seus escribas, que citaram outros. A segunda, mas eu vos digo, resume a autoridade com que o Senhor Jesus lhes transmitiu suas palavras. As pessoas notaram a diferença e ficaram impressionadas. Assim como o Senhor Jesus falava com autoridade, sua autoridade também era evidente na libertação de pessoas que estavam sofrendo. Isso é destacado particularmente no caso daqueles possuídos por espíritos malignos. De fato, um incidente já mencionado, no qual ele foi reconhecido como falando com autoridade na sinagoga de Cafarnaum, é imediatamente seguido por um milagre no qual ele expulsou um espírito maligno. As pessoas ficaram
maravilhadas e disseram: que palavra é esta? Pois com autoridade, temos aí a mesma palavra grega, exousia, com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Lucas capítulo 4, versículo 36 e Marcos capítulo 1, versículo 27. O fato de que os demônios tiveram que sair imediatamente do homem possuído mostrou que o Senhor Jesus era mais poderoso que os demônios. Isso é óbvio. No entanto, e talvez este seja o ponto mais pertinente no contexto, mostrou que ele, Jesus, tinha uma autoridade que os exorcistas judeus, como os mencionados em Mateus capítulo 12, versículo 27, não possuíam. Esses exorcistas invocavam outras autoridades, mas o Senhor Jesus expulsou por sua própria autoridade. Eles não podiam garantir a obediência dos demônios, enquanto, no caso de Jesus, os demônios tinham que obedecer imediata e totalmente. A grandeza de sua autoridade era evidente e surpreendente. Enquanto muitos precisavam de cura, todos tinham uma necessidade mais profunda que seus pecados fossem perdoados e não nos falta evidência da autoridade do Senhor nesta área. A cura do paralítico é um exemplo manifesto. Você pode ler Mateus capítulo 9, versículos 1 a 8, Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12 e Lucas capítulo 5, do versículo 17 a 26. O Senhor lhe disse: teus pecados estão perdoados. E ele dá prova inequívoca de sua autoridade para fazê-lo. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, aí temos novamente a palavra grega exousia, tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: digo-te, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou a cama e saiu diante de todos. Marcos capítulo 2, versículos 10 a 12. A reação da multidão foi de espanto. Maravilharam-se, glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens. Mateus capítulo 9, versículo 8. Sua autoridade para curar a paralisia do homem era evidência de sua autoridade para fazer uma obra ainda maior, conceder perdão a este homem e a qualquer um que se voltasse para ele em arrependimento e fé. Agradecemos a Deus que, embora ele, Jesus, não esteja mais na terra, ele ainda tem essa autoridade e que recebemos a grande bênção de ter experimentado seu perdão na hora da nossa salvação. Gostaríamos de considerar 3 ocasiões em que ele, Jesus, foi confrontado verbalmente por aqueles que consideravam ter mais autoridade do que ele. O primeiro desafio à sua autoridade foi na esfera espiritual, o próprio Satanás, em uma das tentações no deserto, mostrando ao Senhor todos os reinos do mundo em um momento. O diabo disse a Jesus: todo este poder, aí temos novamente a palavra exousia, ou seja, autoridade, te darei, e a glória deles. Porque isto me foi entregue, e a quem eu quiser eu dou. Se, pois, me adorares, tudo será teu. Lucas capítulo 4, versículos 6 a 7, esta foi a proposta tentadora do diabo ao Senhor Jesus. Não há dúvida de que Satanás exerce um poder considerável nos reinos do mundo. O Senhor o chamou de o príncipe deste mundo em João capítulo 12, versículo 31, 14 e 30 e também em 16 e 11. Capítulo 14 e capítulo 16. E Paulo escreveu sobre ele, sobre o diabo, como Deus deste século em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. No entanto, ao fazer essa oferta ao Senhor, o adversário estava reivindicando algo que não era dele, autoridade sobre tudo. E, além disso, o direito de dá-lo a quem ele quiser. Certamente, esta era uma ostentação vazia, o mesmo
que havia feito falsas promessas no jardim no início da história do Antigo Testamento, agora fazia promessas igualmente falsas no deserto no início do Novo Testamento. Que o diabo fizesse uma oferta tão desonesta a qualquer outra pessoa já seria ruim o suficiente, mas fazê-lo para aquele que tem autoridade sobre todas as coisas era o cúmulo da insolência. Como o Senhor Jesus lidou com isto? Não, como poderíamos ter esperado, apontando as imprecisões nas afirmações de Satanás, mas por citação autorizada da palavra de Deus. O Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Lucas capítulo 4, versículo 8, é uma citação de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Ou seja, o Senhor Jesus não gastou tempo em argumentos contra a falsa autoridade que Satanás estava alegando, simplesmente ele citou uma passagem das Escrituras que calava a sua boca. Sua citação das Escrituras, das quais é clara, ele era o autor, o Senhor Jesus, era uma declaração de sua autoridade e mostrou a Satanás claramente que é o Senhor e não Satanás que deve ser adorado. Mostrou que é ele e não o diabo quem exerce a verdadeira e última autoridade no reino espiritual. Voltamos agora para aqueles nas esferas religiosas e civil, líderes judeus que estavam orgulhosos de seus status e ressentidos com as palavras e obra do Senhor Jesus. Os principais sacerdotes, ou seja, os líderes religiosos e os anciãos, líderes civis, o desafiaram assim: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu esta autoridade? Mateus capítulo 21, versículo 23. Nele, eles viam um desafio à sua própria autoridade e desejavam desacreditá-lo, estando certos de que sua autoridade era maior do que qualquer outra que ele, Jesus, pudesse reivindicar. A discussão subsequente é muito interessante. Note os versículos 23 a 27. O Senhor, em sua infinita sabedoria, não lhes deu uma resposta direta à sua pergunta, mas voltou contra eles, perguntando-lhes sua posição sobre a fonte do batismo de João. Ao fazer isto, Jesus não apenas expôs seus corações malignos, mas também expôs sua própria falta de autoridade. Eles tiveram que reconhecer uma discussão entre si quanto à sua estratégia na resposta que deveriam dar. Essa resposta não deveria se basear no mérito do caso, mas no que seria o retorno para eles, pessoalmente, seja do Senhor ou do povo. Então, eles foram reduzidos a um fracasso. Responderam: não podemos dizer. Aqui estava aqueles que afirmavam ser a voz da autoridade para o povo, mas que baseavam o que diziam não no que era certo, mas no que seria menos prejudicial para eles, no que era conveniente. Chegamos finalmente a um com autoridade judicial, Pôncio Pilatos, e seu desafio ao Senhor. Ele disse: não sabes que tem o poder, a mesma palavra no grego, exousia, autoridade para te crucificar, e poder, mesma palavra, exousia, autoridade para te libertar, João capítulo 19, versículo 10. Pilatos era o representante da grande potência mundial romana, o representante de César na região. Em contraste, o homem Jesus, que estava na sua frente, tinha acabado de ser chicoteado e coroado de espinho. Certamente, Jesus não parecia poderoso. Pilatos realmente tinha autoridade para condenar ou libertar um homem. Mas, neste caso, ele não poderia estar mais errado em sua declaração. Quão simples, eloquente e graciosamente o Senhor lhe respondeu: não terias poder algum contra mim, se não te fosse dado de cima. Versículo 11 do capítulo 19 de João. Embora Pilatos o sentenciasse, era apenas por causa do propósito de Deus. Nenhum comentário
comentário melhor poderia ser dado sobre isto do que a oração dos crentes em Atos capítulo 4, versículos 27 e 28, que diz o seguinte: em verdade, contra o teu santo filho Jesus, a quem ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os filhos de Israel, estavam reunidos para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinasse antes. Que ironia! Pilatos, ao condenar o Senhor a ser crucificado, demonstrou involuntariamente não sua própria autoridade, mas a autoridade daquele a quem ele estava condenando. Pilatos era apenas um instrumento através do qual o conselho eterno de Deus estava sendo executado. Então, sim, houve aqueles que ousaram desafiar a autoridade do Senhor. No entanto, seja na área espiritual, religiosa, civil, judicial ou mesmo em qualquer outra área, tais desafios foram incapazes de resistir. Nós, seu povo, reconhecemos de bom grado sua autoridade absoluta e incontestável. Agora, para concluir este vídeo, veremos que sua autoridade não se limita a quando ele estava neste mundo ou apenas aqueles com quem ele entrou em contato. Pelo contrário, é amplo, cobrindo o passado, presente e futuro, e se estendendo a todas as pessoas. Há 4 declarações que ele, Jesus, fez mostrando a natureza universal de sua autoridade. Em cada referência, a palavra usada é a que já vimos anteriormente, exousia, às vezes traduzida como poder e às vezes traduzida como autoridade. Primeiro, nos voltamos para João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Ele disse, o Senhor Jesus Cristo disse, falando da sua autoridade, dou a minha vida para tomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Eu tenho poder para entregá-lo ou entregá-la e tenho poder para tomá-la novamente. Este mandamento recebi de meu Pai. Quão diferente foi a morte do Senhor Jesus da morte de qualquer outra pessoa. Para nós, a morte é o sinal supremo da fraqueza humana. Nenhum de nós pode evitar isto. E qualquer dia podemos encontrar alguém que pode tirar nossa vida. No entanto, para ele, para o Senhor Jesus, era exatamente o oposto. A morte não era inevitável. Na verdade, não tinha nenhum direito sobre ele. Ele não temia que alguém tirasse sua vida. Ele afirma que ninguém podia fazê-lo. E longe de ser um sinal de fraqueza, era algo que ele faria voluntariamente, com plena autoridade. Eu tenho poder para entregá-la, falando da sua vida. Que esta não foi a afirmação vazia, mostrada no que segue, eu tenho poder para tomá-la novamente. Um impostor poderia alegar ter autoridade para dar sua vida, mas o vazio de tal jactância seria exposto por ele permanecendo no estado de morte. Não foi assim para o Senhor Jesus. Sua ressurreição justificou toda a afirmação feita nesses versículos. A autoridade única para dar sua vida e tomá-la de volta. As abençoadas consequências de sua morte e ressurreição são declaradas na segunda declaração que consideraremos em João capítulo 17, versículos 1 e 2, onde ele diz, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique, como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. Na parte inicial de João, Evangelho de João, capítulo 17, Jesus fala principalmente sobre seus apóstolos, com quem ele estava presente na época. No entanto, a referência a toda a carne e todos quantos lhe deste indica que mais do que os apóstolos estão em vista nesta declaração. Uma conclusão consistente com o fato de que, mais adiante no capítulo, ele engloba todos aqueles que creriam nele quando ele faz a sua oração.
Veja particularmente o versículo 20 deste capítulo 17 do Evangelho de João. Como é maravilhoso saber que no dia em que vim ao Senhor Jesus como um pecador perdido e depositei minha confiança naquele que deu a vida e tomou novamente, recebi a vida eterna do próprio Senhor Jesus, que tem toda a autoridade para dar. Certamente este fato é uma tremenda fonte de segurança para todo crente. Nossa terceira referência está em Mateus capítulo 28, versículo 18, onde o Senhor Jesus, após a ressurreição, disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Palavras ditas pelo Senhor entre sua ressurreição e sua ascensão. Embora o uso da palavra todo e a referência a céus e terra indique que a autoridade mencionada aqui é abrangente, ela se refere a esta passagem de pelo menos duas maneiras específicas. Primeiro, ele tem autoridade para ordenar a seus discípulos que vão a todos os lugares e façam discípulos. Ide, portanto, ensinai todas as nações. Segundo, ele tem autoridade para esperar a obediência a todos os seus mandamentos de todos os que se tornam seus seguidores. Ele diz, ensinando-os a observar todas as coisas que eu lhes ordenei. Assim, nós que recebemos a vida eterna, temos a responsabilidade em reconhecimento à sua autoridade de obedecer a sua palavra e fazer discípulos, fazer outros discípulos. Isso nos leva à nossa quarta referência, João capítulo 5, versículo 27. Um versículo maravilhoso, um versículo importante, eu vou citar. E o Pai deu-lhe autoridade para julgar também, porque ele é o Filho do Homem. A palavra aqui, traduzida como julgamento, é traduzida como condenação mais adiante na passagem, naquela bem conhecida passagem do Evangelho, e não entrará em condenação, ou em julgamento, mas passou da morte para a vida. Então, João capítulo 5, versículo 24. O crente nunca enfrentará o julgamento de que o Senhor Jesus falou aqui. Mas, solenemente, Jesus, que tem autoridade para dar vida eterna a todos os que creem, é o mesmo que tem autoridade para julgar aqueles que se recusam e quem certamente irá realizá-lo. Notamos que em cada um dos 4 casos que acabei de citar, a autoridade lhe foi dada por seu Pai. Isto é explicitamente declarado nas 3 passagens de João e está explícita na referência em Mateus capítulo 28. Ele disse, foi-me dado. Isso não indica qualquer inferioridade no Filho. Acredito que o suficiente já foi dito em um vídeo anterior, ou até vídeos anteriores, para deixar isto claro, que o Filho é Deus, como o Pai é Deus. No entanto, podemos dizer que isto mostra as distinções entre as pessoas divinas, a completa unidade e harmonia dentro da divindade e a plena confiança do Pai no Filho. Quão grande e quão abrangente é a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Autoridade para dar sua vida e tomá-la novamente. Autoridade para dar a vida eterna aos que creem e para julgar os que não creem. Autoridade para enviar os seus para falar a outros sobre ele e a salvação que existe nele. E autoridade para ordenar a todos nós que obedeçamos toda a sua palavra. Que possamos reconhecer a sua autoridade, não apenas por nossas palavras, mas por nossa submissão voluntária a ela, atitude em nossas vidas.